Boa noite. Daremos início a mais uma apresentação, hoje da nossa professora e mestre, Andressa Pereira. Vou ler um pouquinho do currículo dela, que é extenso, né? De tanto que essa mulher já trabalhou, mas eu vou tentar reduzir aqui. Atualmente, professora assistente 2, de dedicação exclusiva e coordenadora do Colegiado de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Oeste da Bahia, campus de Bom Jesus da Lapa. Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Engenharia Elétrica com ênfase em automação industrial e Engenharia de Produção pela UCamprominas, graduada em Engenharia Elétrica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus de Vitória da Conquista, Bahia. A nossa professora e coordenadora irá apresentar a otimização aplicada a sistemas de energia elétrica. Professora, agradeço por ter aceito o nosso convite e fique à vontade. Garotada, aproveita a mulher aí, que a mulher tem muito conhecimento para passar. Obrigada, Stefânia, pela apresentação, pelo convite, dizer que é um prazer poder contribuir um pouquinho, né? Quando a Stefânia apresentou sobre o projeto do workshop elétrico, ela pediu para apresentar um pouco sobre aquilo que eu trabalhei no mestrado. Porém, como eu tenho participado dos encontros do workshop elétrico e tenho visto pessoas de várias áreas participarem, né? E como essa temática que eu vou apresentar um pouquinho para vocês é uma área interdisciplinar, né? E que pode ser aproveitado em vários segmentos, né? Então, eu preferi colocar uma vertente mais abrangente dentro dessa aplicação voltada especificamente para uma aplicação que eu trabalhei no mestrado, uma aplicação também que eu trabalhei na minha época de graduação, que foi meu projeto final de curso, e também o que a gente tem desenvolvido já na UFOB, né? Nessas aplicações que eu apresentarei para vocês, todas elas estão dentro, né, da grande área aí dos sistemas de energia elétrica, né, mais especificamente, mas, como eu falei, né, em virtude do público que temos tido, a temática de otimização, ela pode ser aplicada em grandes áreas, né, muitas áreas. E, assim, só para vocês terem ideia, eu vejo aqui na sala, além da área de elétrica, né, engenharia mecânica, da matemática, da administração. Então, para todas essas áreas, nós temos aplicações, né, temos métodos que são aplicados e utilizados a partir da área de programação, né, com esse ramo da própria otimização. Eu não coloquei aqui no slide para vocês, mas temos otimização aplicada aos negócios, otimização aplicada a decisões, né, em termos dos processos e dos sistemas da própria administração financeira, de problemas industriais, colocando também que envolvem aí as áreas das engenharias. E aí, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre o que é otimizar, né? Vamos ver um pouquinho dessa área do conhecimento. Vamos tratar também sobre essa especificação da otimização, alguns métodos de otimização e aplicações específicas em sistemas de energia elétrica. Como eu falei para vocês, é uma área vasta, né? Eu não vou conseguir passar no tempo que nós temos aqui tudo aquilo que nós precisaríamos para entender de fato e já começar a aplicar. Isso não é possível num curto período de tempo. Só para vocês terem ideia, como aqui nós temos o professor Jarbas e o professor Vinícius, talvez eles tenham estudado, né, uma sequência de componentes curriculares relacionados à otimização específica. Eu tive a matéria de otimização, com esse nome característico de otimização, no mestrado, né? Eu estava até comentando um pouco antes de começarmos que
minha orientadora da época do mestrado, ela é graduada em matemática, e aí ela que ministrou essa disciplina para a gente. É claro que a gente teve uma componente só, e contudo, dessa parte de otimização, da parte linear e não linear, né? E aí foi bem intenso, bem pesado mesmo. Porém, quando a gente trata, né, do segmento de otimização, aquilo que nós aplicamos é, de fato, aquela vertente que a gente se aprofunda na área do conhecimento, né? Então, a gente vai apresentar, né, essa agenda e vou enfatizar em algumas aplicações mais voltadas para a área que eu tenho experiência, né, nesses últimos anos, desde a minha época de graduação. Quando a gente trata de otimização, né, nós vamos verificar o que significa, mas muitas vezes nós nem conhecemos de fato o que estamos fazendo de fato, otimizar, né? Quando eu estava na graduação, é tanto que meu próprio TCC foi já na área de otimização, porém não tinha esse mesmo nome, né? Porém, a aplicação era de otimização, né? Então, assim, na graduação não é comum, a menos que algum professor mencione, porque a gente não tem componente específica para esse estudo, sobre otimização, né? Então, assim, eu tive o privilégio, né, de ter uma professora que sempre que podia falava para a gente, mas eu não tive nenhuma componente destinada à otimização de sistemas dentro da própria graduação. Fui conhecer mais aprofundadamente, assim, né, aprofundadamente dentro do mestrado em si. Então, o que é otimizar, né? Nós temos aqui eu fugi a palavra aqui agora. A própria o significado, né? O significado da palavra na íntegra. Definição. Isso daqui, uma definição, obrigada, Rafa, do dicionário, né? Que é criar condições mais favoráveis para ou tirar o melhor partido possível de. E uma outra definição é que é estabelecer o valor ótimo de. Então, assim, quando a gente trabalha com otimização, ou quem estuda sobre otimização, vai ver que algo que muito se fala dentro de otimização é do valor ótimo, né? Então, quando a gente otimiza, nós queremos encontrar ou abstrair daquele sistema o melhor, né, daquela situação, daquele objetivo final que ele pode oferecer. Então, por isso que eu trouxe inicialmente esse significado, né, direto do próprio dicionário, para a gente entender o que é otimização a partir da parte literal da própria palavra. Quando a gente trata de otimizar, normalmente nós otimizamos um sistema, né? O sistema, para quem faz aí controle, vai lembrar, né, da entrada, saída e que tem um determinado processo inserido ali, né? Mas quando a gente trata de sistema no sentido geral, a gente vai ter sistema como uma indústria, por exemplo, é um tipo de sistema. Se eu tenho, vamos pensar assim, um fogão, ele é um sistema que está destinado para alguma atividade, né? E aí, quando a gente tem um sistema completo para realizar um determinado fim, né? Para chegar até essa realização, esse sistema ele precisa vir a partir de quem, né? De um projeto. Esse projeto em si, ele tem a sua própria modelagem. Após a modelagem desse projeto, nós temos também a análise desse projeto e, após a análise, nós temos a otimização, né? Eu já vou começar dando um exemplo. Inicialmente, se vocês pensarem em como eram os primeiros carros e o que nós temos hoje, né? Nós tínhamos um determinado projeto específico de carro que atendia um determinado fim, em termos de transporte, né? Porém, ao longo do tempo, esse carro ele sofreu alterações, ou seja, ele foi otimizado e várias variáveis nele foram
adequadas para que fossem melhoradas, né? Então, normalmente, quando a gente vai otimizar, nós vamos melhorar uma determinada funcionalidade que não estava trabalhando adequadamente. Como nós estamos falando de carro, por exemplo, uma versão de um veículo X, ele pode ter uma determinada função num ano, uma versão com a sua característica num determinado ano. No ano seguinte, ele pode ter aquela mesma função, porém alterada, porque a partir do uso naquele ano anterior, a própria indústria em si, os próprios engenheiros que planejaram, puderam, durante um ano ali de experimento, né, verificar se precisava de alguma alteração ou não e otimizaram aquele sistema, aquela característica dentro daquele veículo. Então, dentro de um veículo, a gente pode fazer várias otimizações, ou seja, nós temos várias variáveis para serem otimizadas dentro do sistema. E aí, eu tenho aqui uma representação dentro de um projeto, né? Nós temos um conjunto de ações para resolver um problema, ou vários problemas, né? E uma definição para o processo de projeto estabelecida, né, para facilitar ou para chegar a esse fim. Então, assim, quando a gente pensa na otimização no esquema de projeto, normalmente, quando você vai projetar algo, vamos colocar aqui um exemplo agora de um projeto elétrico ou de um projeto arquitetônico civil, nós temos o cliente, né? Esse cliente, ele vai apresentar, se ele é o próprio usuário, você terá uma outra pessoa que utilizará esse sistema e eles vão até um determinado projetista na área específica para resolverem o quê? Um determinado conflito. Né? Então, esse seria, de fato, assim, o primeiro contato para a criação de um determinado projeto. Porém, para ter, né, esse projeto em consumação, a gente vai ter esse esquema do processo do projeto, né, que vai ser o quê? Esse projetista, ele vai identificar uma necessidade, vai fazer a definição do problema, ou seja, esse conflito precisa ser resolvido, né? Dentro dessa definição do problema, teremos a coleta de informações, né? Como a gente estava falando aqui do projeto elétrico, projeto civil, quais seriam as informações, qual o tamanho da área, né? Qual a extensão territorial, quais são as características que se deseja ter nesse projeto, para então o projetista fazer a concepção do projeto. Feita essa concepção, né, tendo esse esboço, vamos dizer assim, passa para a etapa de avaliação, vem a etapa seguinte, né, de especificação da solução e a comunicação. Nesse caso aqui desse projeto, essa comunicação é diretamente com o cliente, como nós estamos tratando, né, mas pode ser também essa comunicação como a execução desse processo, né, de todo esse projeto, para uma determinada atividade, e aí aquelas pessoas que são usuárias desse sistema, né, darão feedback, darão retorno em função daquilo que está sendo colocado em uso dentro do próprio projeto em si. Então, quando é feito esse projeto, passado aí por aquelas etapas, antes de colocar em prática, né, ou seja, como a gente estava falando lá do próprio carro, se tem um projeto, um esboço, vamos pensar assim, para que saiba se esse carro ele será eficiente ou não para realizar um determinado fim, a gente precisa fazer o quê? A modelagem do projeto. E dentro da modelagem do projeto, nós temos alguns tipos de modelo. Né? Ele pode ser icônico, matemático, diagramático, com representações gráficas, né? Nós, da área de exatas, normalmente representamos alguns sistemas através de equações, né? Temos algumas definições já para determinados problemas que são matemáticas. Né? Dentro dessas, se não forem uma modelagem matemática, ou dentro de um mesmo modelo matemático, nós podemos também fazer um diagrama, né, para representar o modelo desse sistema, ou então, como nós estávamos falando lá, retomando ao projeto do carro,
termos representações gráficas dentro das especificações que tem esse projeto. Então, assim, para o mesmo projeto, nós podemos usar todos esses tipos de modelo, particularmente, a depender do projetista, né, apresentar o modelo desse projeto de alguma forma dentro dessas modelagens especificadas. Após a modelagem, nós temos a análise de projeto. Né? Dentro da análise de projeto, eu trouxe aqui alguns softwares. Né? A maioria deles, a maioria não, todos esses aí que estão projetados para vocês são usados por nós na área de elétrica, né? E eu coloquei esses programas como exemplos, né, de análises que nós normalmente realizamos de determinados projetos de circuitos elétricos, projetos, né, de sistemas de potência, projetos de sistemas de controle, de robótica, porque todos esses podem ser realizados dentro do próprio software MATLAB. O MATLAB em si, ele é muito amplo a sua aplicação, né? Nós temos aplicações desde a biologia, a robótica, sistema de potência, várias áreas do conhecimento, nós podemos fazer aplicações dentro do próprio MATLAB. Então, assim, quando nós temos essa aplicação geral dentro do MATLAB, claro que quando eu digo que ele pode ser utilizado por várias áreas do conhecimento, eles chegam a algo geral que todos devem usar. Né? Nesse caso, a programação em si, ou então, né, como o próprio Simulink traz, a montagem por diagramas de blocos. E depois dessa parte de análise do projeto, nós temos a otimização. A otimização em si ela é um processo. Né? Quando você quer otimizar, você quer usar a melhor opção. E essa melhor opção, ela vai desejar aumentar o desejável ou reduzir o indesejável. Né? Na matemática, nós falamos que quando nós estamos otimizando, nós estamos minimizando ou maximizando alguma coisa. Né? Então, assim é na matemática, né? Quando nós vamos minimizar ou maximizar uma determinada função, assim é também quando nós vamos otimizar um determinado projeto. Né? Como a gente estava falando lá, do carro, né? Voltando lá ao caso do carro. Se eu tenho um carro numa determinada versão e para aquela versão daquele ano específico, do ano de 2019, por exemplo, ele tinha uma determinada característica no ar-condicionado que acabava esfriando ou aquecido demais, vamos colocar assim. No ano seguinte, aquele ar-condicionado ele foi otimizado e o que foi otimizado? Ele quis o quê? Maximizar o conforto daquele usuário do veículo. Então, ele otimizou baseado naquele problema, né, que o próprio ar-condicionado estava causando ao próprio usuário. Então, dentro da otimização, a gente vai sempre trabalhar com essas duas vertentes, né? Ou maximizar ou minimizar. Né? Minimizar aquilo que a gente não deseja e maximizar aquilo que a gente quer aumentar aquilo que é desejável de fato. Né? Se tratando de sistemas de energia elétrica, o que é que normalmente a gente quer minimizar? As perdas do sistema. Né? A gente quer minimizar o custo. Né? E o que é que a gente quer maximizar? Normalmente a gente quer maximizar, né, a confiabilidade daquele sistema. Então, assim, para cada sistema, nós sempre teremos características de minimização ou maximização que a gente chama de otimizar esse sistema. Aqui nós temos um exemplo, né, da cadeira de rodas. Eu estava falando desde o início sobre o veículo, mas aí nós temos uma cadeira de rodas, essa primeira versão, né, uma cadeira mais simples, né? Na verdade, essa daqui é ainda anterior a essa, né? Que se vocês olharem, ela ainda é mais robusta. E aqui nós temos duas outras cadeiras de roda que foram otimizadas ao longo do tempo, ou que também elas podem ter sido construídas especificamente para um determinado usuário, né? Que ainda existe essa característica. Eu me recordei aqui agora, por exemplo, se nós formos olhar, como a gente está falando de sistema de energia elétrica, se nós olharmos nas ruas, né, os transformadores que nós temos, eles têm o mesmo fim, têm o mesmo objetivo,
E, normalmente, eles são do mesmo padrão e da mesma característica de potência, vamos pensar assim. Né? Porém, se eu quero agora um transformador trabalhando para outro fim específico, né, ele vai ter um outro, o modelo matemático será o mesmo, o modelo de projeto será o mesmo, mas ele terá uma outra aplicação, então ele terá uma nova potência, um outro tamanho. Então, não sei se a gente já tem aqui a experiência de conhecer uma fábrica de transformadores. Eles mesmos falam, né, que eles têm um banco de dados para transformadores de várias características. Eles trabalham na otimização desses transformadores, porém, cada usuário, né, cada interessado num transformador, ele pede uma característica diferente de projeto. Assim são também com máquinas, né, foi o pessoal do PET, né, que estava falando ontem de um ex-petiano que trabalha na VEG. Eu lembrei aqui de máquinas, quando a gente se trata em máquinas, a gente pensa na VEG. A VEG é da mesma forma, né? Ela tem um projeto específico, um modelo específico de máquina, porém, para cada fim, para cada utilização, para cada aplicação que se tem, nós teremos uma máquina específica. Certo? Então, quando nós vamos para a parte, né, matemática da própria otimização em si, nós temos duas grandes áreas, né? A programação linear e não linear. Como eu falei para vocês, a gente não vai dar tempo aprofundar nesses ramos, até por conta do tempo em si, mas ao final do slide eu trouxe algumas referências bibliográficas que podem ajudar nesse sentido, né, no estudo, e quem quiser também depois aprofundar e discutir um pouco mais sobre isso, a gente também pode conversar, eu estou à disposição. Então, dentro da programação linear e não linear, que vai depender da característica do modelo matemático desse sistema, né? Quando nós tratamos de sistemas elétricos de potência, nós temos a característica não linear. Então, o que caracteriza de fato essas duas separações são, de fato, a modelagem matemática em si. Quando a gente fala de programação linear, nós vamos ter uma função que ela é de primeira ordem, né? Em programação não linear, nós já temos aí de uma ordem maior, que também não se caracteriza mais numa reta, de que o comportamento ela vai se dar graficamente com mínimos e máximos locais ou globais, né? São outros conceitos que nós temos dentro da própria otimização. Dentro da programação não linear, nós também podemos separar aí entre problemas restritos e problemas irrestritos, né? Problemas restritos também são chamados de programação não linear com restrição. Vou mostrar para vocês o que é um problema com restrição. E problemas irrestritos, que são uma programação não linear sem restrição. É só um exemplo aqui do que, na prática, o que nós temos. Um problema restrito é quando, por exemplo, você vai comprar uma mesa, né? E a restrição que você quer para você está limitando para aquela mesa é que ela tenha uma determinada altura X, que ela tenha uma largura Y e que ela tenha um comprimento Z. São as restrições que você coloca para aquela mesa, e para que aquela mesa seja ideal, ela tem que satisfazer todas essas restrições. Já quando eu falo assim, eu quero comprar uma mesa e não tenho especificação nenhuma ou não tenho restrição nenhuma, eu estou tratando de um problema irrestrito. Então, assim, na prática, trocando aí os meios, né, a gente pode dizer nessa vertente. E como eu estava até conversando mais cedo, né, antes de a gente começar, dentro da solução matemática, nós podemos utilizar de algum software, né, para poder fazer essa solução. Pessoal, eu estou falando aqui de solução matemática a partir de software, mas ela também pode ser respondida ou pode ser trabalhada à mão. Só que quando a gente está tratando de otimização, normalmente a gente envolve métodos computacionais, né? Tem um método muito clássico que muitos de nós conhecemos, é o método de Newton. Então, assim, se eu estou pensando num método e se eu penso na convergência desse método,
normalmente eu não consigo, não é que nós não sejamos aptos ou não tenhamos habilidade para poder fazer com que esse método convirja a ter a tolerância ser atendida. Não é isso. É que isso daí exige um determinado esforço. Né? Se há até um custo computacional, como a gente chama, em termos de tempo de processamento, imagine, né, fazer tudo isso à mão. Então, mas quando nós vamos estudar otimização, é da mesma forma de quando vamos estudar programação, que o professor de programação normalmente começa lá pelo pseudocódigo e vai fazendo toda aquela construção do conhecimento até chegar na linha de comando, né, propriamente dita programada. E em otimização é da mesma forma. O professor passa pelo método simplex, que é muito utilizado na área de administração. Né? Quando eu estava fazendo otimização no mestrado, quando eu estava estudando sobre o método simplex, umas videoaulas que eu assisti eram todas de um professor da área de administração. Né? Então, para vocês verem como é algo relacionado a várias áreas do conhecimento. Então, assim, a gente fala de programas justamente para ajudar ou facilitar em termos desses métodos. Então, aí tem o próprio MATLAB. O MATLAB em si, a gente pode fazer com linhas de comando, a gente pode programar o método que nós desejamos, como também o próprio MATLAB ele tem os métodos de otimização aplicados dentro de um toolbox. Né? Então, assim, o MATLAB tem essa abrangência em si, né? É um programa que a gente utiliza bastante porque a aplicabilidade dele é muito extensa. E tem também 2 outros programas aqui que eu, claro, tem mais, tem outros aqui, eu só trouxe para vocês a título de exemplificação, que é o GAMS e o AMPL, que são muito utilizados por profissionais especificamente da área da matemática, né? Que também esses programas, eles têm lá no seu código embarcado, né, os métodos justamente para tratarem, né, de métodos computacionais para otimização. Então, assim, quando a gente fala de otimizar e o que esses métodos dentro de um software vão fazer, é pegar uma função, por exemplo, como essa aqui. Essa função em si, né, ela é de primeira ordem, lembrando que se eu tenho uma otimização, eu quero minimizar ou maximizar. Nesse caso aqui, ele é um problema restrito, né, ele tem as suas restrições, ele precisa satisfazer essas restrições. Né, então, eu quero minimizar uma função sujeita às restrições tais, e quando eu encontrar esse valor, né, de x1 e x2, ele precisa satisfazer todas essas condições. Então, assim, para eu responder ou para eu solucionar esse problema à mão, ele se torna um tanto quanto exaustivo. Né? É um processo solucionável? É solucionável. Porém, né, muitas vezes nós não vamos ficar fazendo à mão, sendo que nós temos um software que resolva esse mesmo problema para a gente na ordem de segundos. Ou até muito menos que isso, né? Muitas vezes a gente coloca lá um TikTok, que é uma função que tem dentro do próprio MATLAB, para verificarmos ali o custo computacional, a gente vê que é da ordem de milissegundos. Então, a depender do computador, a gente tem essa solução muito mais rápida do que se nós formos fazer à mão e termos que revisar, né? Tudo isso manualmente. Então, assim, normalmente, né, como a gente já falou, normalmente quem trabalha com otimização precisa programar. Né? Precisa programar porque você precisará definir ou modelar seu problema num determinado programa. Né? Então, aí vai depender daquilo que você já programa, daquilo que você sabe sobre programação para utilizar um determinado software que dependa das linhas de comando. Já quando eu tenho algum software ou próprio MATLAB com um toolbox que eu preciso só inserir as características desse mesmo problema, desse meu problema, aí facilita, né? Porque alguns programas, por exemplo, eles vão pedir quem são os coeficientes, né? Os coeficientes que acompanham as minhas variáveis. Então, facilita muito mais do que quando a gente vai trabalhar os métodos em si.
Eu estou dizendo em termos de programação porque, normalmente, quando nós estamos aprendendo, não só quando está aprendendo, mas quando a gente está otimizando um determinado sistema específico, muitas vezes a gente não utiliza um software destinado àquela função. Vou dar um exemplo aqui do ATP, do PowerWash, né, que é um programa que a gente usa na área de sistemas elétricos. Lá a gente vai, monta um sisteminha bonitinho, ele já tem lá os próprios métodos de Newton, de Gauss, de Newton-Raphson programados. Então, dá lá o play, pronto, rodou, tem o fluxo de potência. Assim é muito lindo, né? Eu até brinco com os meninos em sala. Normalmente a gente vai usar isso daí para comparar, né? A gente não vai utilizar aquilo como nossa ferramenta principal da pesquisa, porque muitas vezes você pega o seu problema, muda alguma determinada variável ou alguma determinada característica, e quando você programa o método, né, associado à função do seu problema, você consegue extrair dali muitas outras soluções, né, do que um programa pensado para um determinado comportamento lhe daria. Então, assim, eu tenho esse costume de trabalhar com o pessoal, com nós mesmos programando os métodos existentes. Nós não vamos inventar roda, né? Nós vamos utilizar os métodos matemáticos que existem, porém, né, especificamente para aquela aplicabilidade ou para aquele problema que nós estamos solucionando. Então, quando nós estamos tratando de otimização, naquelas programações, né, linear ou não linear, nós vamos ter uma função objetivo, que é a função principal desse problema, né, que a gente vai precisar solucionar e que, ao encontrar essas variáveis, elas satisfaçam as condições ou que, encontrado os valores dessas variáveis, elas sejam iguais a zero. Né? Eu tento não colocar tanta matemática para apresentar sobre a própria otimização em si, mas acaba saindo porque, de fato, a gente tem a matemática, né, envolvida, não, puramente no próprio sistema. Dentro de uma função, nós vamos ter o número de estágios, né? Ou seja, depende da variável que você está tratando, do seu problema, e a longo prazo, a curto prazo, você vai analisar aquilo ali em quais tipos de estágios, né? Em segundos, em minutos, em meses, qual é o período que você analisará. Esse problema, normalmente, né, se ele for um problema restrito, ele vai apresentar as restrições desse problema. Se ele for restrito, ele teria o quê? Essa função, e as variáveis precisariam ser satisfeitas para aquela função, não necessariamente, né? Se é irrestrito, eles não teriam as restrições como aqui nós apresentamos no slide. E temos também as incertezas. De certa forma, aqui a gente já entra um pouquinho dentro da probabilidade na otimização. Né? Nós temos as incertezas de quando esse caso ele é determinístico, probabilístico, possibilístico, e para cada um desses aqui, não necessariamente o seu problema ele terá que satisfazer todas essas incertezas, né? Mas de acordo você tenha dados ou respostas para o seu problema, você terá a característica dessa incerteza. Né? Então, se eu tiver, por exemplo, analisando um conjunto de dados de pessoas, né, já que nós estamos em pandemia, eu vou dar o exemplo aqui do cenário atual, né, se você tem um conjunto de pessoas que tenham tido, né, tenham adquirido o Covid-19, e você vai fazer uma análise para encontrar ou para verificar a eficiência de uma determinada medicação naquele grupo. Né? Então, assim, como é que você vai saber se aquela droga ela é eficiente para o combate? Né? Como que você vai saber? Primeiro, você vai ter que ter respostas anteriores para, então, comparar. Né? Então, quando você tem valores ou dados existentes de uma determinada variável, né, você consegue ter
né, a sua resposta ali, uma validação para a sua resposta. E a partir disso daí, você conseguirá identificar se sua incerteza ela vai ser determinística, probabilística ou possibilística, né? Dentro dessas condições, dessas formas que se tem para encontrarem uma determinada solução e validá-las, possivelmente. Né? Dentro da otimização, nós temos os métodos clássicos e de inteligência computacional. Né? Dentro dos métodos, por que nós chamamos de clássicos? São aqueles que nós encontraremos fundamentados em livros matemáticos. Quando eu digo matemáticos, é porque eles já vêm há um longo tempo sendo testados, utilizados e foram comprovados a sua eficiência. Né? Quando a gente trata de um método clássico, como eu falei para vocês, tem o método de Newton, né, que eu até coloquei aqui, citei alguns métodos clássicos aqui, mas o método de Newton ele é muito conhecido. Dentro do próprio método de Newton, como nós estamos falando de otimização aplicada a sistemas de energia elétrica, nós temos as suas derivações. Uma derivação do método de Newton é o próprio Newton-Raphson, também um método clássico, né, que dentro de sistemas de energia elétrica, ele é aplicado hoje nos programas que trabalham para o Operador Nacional do Sistema, a ONS. Então, apesar de nós termos os métodos de inteligência computacional que solucionam hoje em um tempo ou um custo computacional muito menor, porém, o Operador Nacional do Sistema ele utiliza de um método clássico. Né? Existe até um certo aí embate, vamos dizer assim, entre engenheiros e matemáticos, né? Porque os matemáticos defendem, né, a questão de que é necessário ou preciso que se solucione um determinado problema com um método clássico, mesmo que demore um determinado tempo ou um maior tempo para essa resposta. E os engenheiros defendem que, beleza, eu preciso solucionar, mas não precisa ser no alto custo computacional, ou seja, no alto tempo de solução. Então, é melhor que se tenha uma solução rápida ou que solucione o problema imediatamente, porém que ele não demore tanto tempo. Por que existe esse embate? Porque normalmente os métodos clássicos, eles demoram, eles têm um custo computacional, quando eu digo custo computacional, um tempo de processamento muito maior do que os métodos de inteligência computacional. Então, esse embate hoje se dá em função desse tempo de processamento, né? Porém, os métodos clássicos, eles são ditos clássicos porque eles já são comprovados a sua eficácia, vamos dizer assim. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de métodos clássicos, o método de Newton, gradiente conjugado, lagrangiano aumentado, penalidades, gradiente projetado, Leisenberg-Marquardt, que é também um Newton modificado, e o método dos pontos interiores. Né? Eu citei esses aqui, que normalmente estuda a otimização, vai estudar esses métodos, vai programar esses métodos. Né? No meu mestrado, eu utilizei o MPI, que é o método dos pontos interiores. Na graduação, né, para o TCC, eu utilizei uma variação do método de Newton, né, que foi o próprio Newton-Raphson, conjuntamente, né, com métodos de inteligência computacional. Dentro da inteligência computacional, nós chamamos de inteligência computacional o conjunto de métodos originados da bioinspiração. O que seria essa bioinspiração? Seria a inspiração por situações reais, né, originadas da própria natureza, vamos dizer assim. Dentro da inteligência computacional, nós vamos ter lá as redes neurais, o algoritmo genético, né, o método dos enxames de partículas, das formigas. Então, assim, tudo aquilo que foi criado, baseado, né, numa inspiração originada da própria natureza, é chamado de inteligência computacional. E dentro da inteligência computacional, nós temos as mesmas características, né, que os próprios métodos clássicos trazem, né, de raciocínio, aprendizado, tomada de decisão e otimização. Nós estamos falando aqui de otimizar um determinado sistema e nós estamos aqui falando também
de utilizar desses métodos, né, para otimizar também um determinado sistema. Então, a gente tem aqui o exemplo da rede neural artificial, que tem sido um dos métodos, né, apresentados também dentro do workshop, né, a própria Lice, que está aqui na sala ainda, eu acredito, está assim. Lice apresentou o trabalho, né, que ela fez no TCC, utilizando redes neurais, né, Laís também, que esteve apresentando no workshop, ela falou sobre algoritmo genético, né? Eu não vou adentrar cada um desses métodos agora, porque senão a gente fica aqui a noite toda, né, falando especificamente de cada um, para então chegarmos nas nossas aplicações. E temos também o conhecido PSO, né, que é o Particle Swarm Optimization, otimização de partículas, né, que eu chamo de partículas, e todos esses exemplos, eles estão relacionados aos métodos de inteligência computacional. Temos na própria comparação desses tipos, né, o que nós temos lá em um método clássico, a depender do problema. Claro, pessoal, quando a gente fala assim de custo computacional, de tempo de processamento, eu me refiro a um alto custo computacional, a um alto tempo de processamento, a depender também do tipo de sistema que você está utilizando. Né? A grandeza desse sistema que determinará, né, o tempo de processamento. Se eu tenho um problema simples, uma função simples de ser otimizada, tanto para o método clássico, tanto para o método de inteligência computacional, nós teremos uma resposta rápida. Né? Mas se eu estou falando de um sistema da proporção daqueles que o operador nacional do sistema analisam ou otimizam, talvez, não sei se fica claro, mas se eu for usar um método clássico que demoraria dias ou até semanas para solucionar, os métodos de inteligência computacional, normalmente, ele demoraria da ordem de segundos a minutos. Né? Então, assim, essa é a grande diferença em termos desses métodos, né, que nós utilizamos. Mas não significa que, por hoje existir os métodos de inteligência computacional, que os métodos clássicos eles foram desconsiderados. Pelo contrário, né? Quando nós estamos trabalhando com métodos de inteligência computacional, normalmente quem é o nosso respaldo para a validação? O método clássico. Então, vocês vão ver que quando existe alguma pesquisa, alguma análise de um determinado problema, a gente precisa de um parâmetro para comparar, né? Ou então uma resposta inicial para se conhecer, né, a resposta final daquele problema. E normalmente nós utilizamos os métodos clássicos para compararmos aí com os métodos de inteligência computacional. Né? Dentro do ramo da otimização, o que nós vamos apresentar aqui hoje são aplicações, né, em sistemas de energia elétrica. Como eu falei para vocês, nós temos aplicações da otimização em grandes áreas, em várias áreas do conhecimento, mas no momento, né, o que eu quero mostrar alguns exemplos para vocês daquilo que a gente já tem trabalhado. Então, assim, quando nós falamos de um sistema de energia elétrica, nós sabemos que um sistema elétrico de potência, ele tem várias etapas, né, e até que chegue ao consumidor final, né, ele precisará sair da geração, passar por subestações elevadoras, abaixadoras, pelo transporte da própria energia elétrica até o consumidor. E esse sistema, ele não é criado do nada, nem da energia que chega ao consumidor final, para então ir retrocedendo nas etapas até chegar à geração. Pelo contrário, né? Então, para que existisse a geração e fosse transportada essa energia, um projeto foi realizado, né? E hoje o que nós estudamos são otimizações para esses sistemas elétricos de potências já criados. Então, assim, o que nós temos visto? Né? Nós temos visto estudos dentro da própria transmissão, da própria distribuição de energia elétrica para o quê? Viabilizar, né, a entrega dessa energia para que o que chega ao consumidor final seja da melhor forma e com o menor custo.
Então, é algo novo. O projeto do sistema elétrico não é nada novo, né? O que é novo são as análises, né, para termos uma eficiência naquele projeto em si. Então, quando nós estamos colocando aqui algumas aplicações, são justamente da própria otimização do sistema elétrico. Então, assim, a primeira aplicação que eu quero apresentar para vocês, na verdade, as duas primeiras aplicações estão relacionadas à otimização para o problema do fluxo de potência, né? Como eu estava falando, a própria da geração até o consumidor final, nós temos o transporte, e dentro desse transporte, né, nós temos a caracterização das perdas do próprio sistema, né, das perdas que são chamadas técnicas e não técnicas, daquilo que é perdido no transporte em termos de aquecimento do próprio cabo ou daquilo que é roubado do próprio sistema, né? Então, nós chamamos essa análise, né, do transporte da própria energia de fluxo de potência. E aí nós queremos tratar sobre a otimização desse problema. Então, qual é o problema aqui? É que nós temos tido perdas altas. Então, quando eu quero otimizar, eu quero fazer o quê? Minimizar ou maximizar. Nesse caso, eu quero minimizar as perdas do sistema. Então, a otimização aqui se dará na redução das perdas, né? A minimização das perdas do sistema. Quando a gente fala de perdas, diretamente estamos falando de custo, né? E se a gente minimiza perdas, nós vamos minimizar também o custo, né, de operação desse sistema. A primeira aplicação que eu trago aqui para vocês foi o tema do meu projeto final de curso, né, do meu TCC, que foi análise dos métodos de rede neural artificial com aplicação e controle de reativos de fluxo de potência, né, como eu falei para vocês do PowerWord mais cedo. O PowerWord, ele utiliza os métodos de Newton-Raphson, Gauss-Seidel. Nesse caso aqui, para encontrar uma determinada perda para um sistema de 6 barras, né, na época do TCC eu estudei 2 sistemas, e o sistema de 6 e o de 30 barras, e aqui eu trouxe a análise gráfica para o de 6 barras, então a comparação do método clássico solucionado pelo PowerWord e 3 métodos, né, 3 variações, 3 arquiteturas da rede neural, 3 não, 2, desculpa, aqui é a PSO, que é um outro método de inteligência computacional, duas características dessas redes neurais, na verdade, eu esqueci a palavra agora que eu ia falar, mas arquiteturas, né? 2 arquiteturas de redes neurais, a RBF, Radial Basis Function e Backpropagation, e aí também comparando com essas próprias redes neurais, né, com as arquiteturas delas mesmas, comparando também com outro método de inteligência computacional, que foi o PSO. Então, se vocês olharem aqui, nós temos 4 métodos diferentes, um clássico, 3 de inteligência computacional, né, para verificar quais desses ou qual desses teve, ou quais, né, tiveram as menores perdas. Então, assim, claro que a depender da característica ou da variável que eu estava analisando, alguns desses foram mais eficientes do que outros, né? Então, se eu analisava a variável tempo, em termos do custo computacional, a RBF para mim era mais eficiente. Porém, se eu analisava a perda em si, né, já que eu estava analisando a minimização dessas perdas, a backpropagation, ele é uma arquitetura do método mais eficiente para essa situação. Então, aqui foi uma aplicação dentro do fluxo de potência, né, para um determinado sistema. Um outro estudo que nós fizemos já foi na própria FOB, né, o ano passado, nós apresentamos um artigo no Congresso Ibero-Latino-Americano de Métodos Computacionais em Engenharia, né, eu, o professor Clenilson e a Laís, a engenheira Laís, que está aqui conosco. E aí nós analisamos agora a inserção da geração distribuída, né, que é algo que tem sido muito estudado, bem discutido dentro do sistema elétrico, e também relacionado a um sistema do I3E. Né? Nós estudamos
o sistema do I3 é 30, do 57, e nós aplicamos geração distribuída, e agora nós estávamos fazendo uma comparação dentro também de arquiteturas de redes neurais, uma com a backpropagation e outra com a Extreme Learning Machine, que a gente chama de ELM. Então, dentro da própria vertente de redes neurais, nós temos várias arquiteturas, claro, específicas para cada uma das suas aplicações. Ontem mesmo, ontem não, antes de ontem, né, nós tivemos a apresentação com uma aplicação de redes neurais, porém com a arquitetura diferente, né? André, que está aqui na sala, também apresentou sobre redes neurais, também com a outra arquitetura. Então, dentro da área dessa vertente das redes neurais, nós temos várias arquiteturas que são utilizadas para aplicações diferentes, né? Então, dessas arquiteturas, tanto a backpropagation quanto a RBF e a LM, elas são utilizadas em problemas não lineares relacionados ao sistema elétrico de potência. E aqui uma outra aplicação que eu trouxe, essa aqui já foi do meu problema que eu otimizei ou que eu estudei durante o mestrado, foi a otimização do planejamento energético a longo prazo de sistemas hidrotérmicos de geração para usinas individualizadas através do método dos pontos interiores. Né? No método dos pontos interiores, que é um método clássico, né? Nós temos lá, lembra que eu mostrei para vocês a função objetiva, as restrições, né? Eu coloquei essas duas matrizes aqui para representar essas três, né? Dois vetores colunas e essa matriz para representar o método dos pontos interiores, porque depois que nós separamos as variáveis, as restrições do próprio problema, nós montamos, né, matrizes, a própria matriz para solucionar esse método. Eu coloquei aqui essa representação porque ela é, de fato, do próprio MPI. E dentro do método dos pontos interiores, nós temos a etapa de inicialização e algo que nós estudamos, que inclusive tem até um próprio método, que chama método das penalidades, que trabalha com esse parâmetro de barreira, né? Então, o MPI aqui, ele já é um método clássico, né? Eu falei para vocês de um método de inteligência computacional, as redes neurais, e já no mestrado eu utilizei um método clássico de otimização, que foi o MPI. Não é que não tenha sido utilizados ou que não estejam estudando métodos de otimização para planejamento energético. Não é isso, mas porque o MPI ele tem se mostrado eficiente na solução de problemas de planejamento energético. No meu caso, eu estudei um planejamento energético a longo prazo, né? Como eu falei para vocês, dentro de análises individuais de usinas, né? Aqui tem uma outra representação do próprio MPI. Dentro do MPI, nós temos outro método clássico, que é o método de Newton, né? Então, a gente inicializa o sistema com os dados, né, que são relacionados às restrições, às variáveis em si, o parâmetro de barreira, né, é representado por esse Mi, e quando a gente inicializa o próprio processo, ele tem um método de Newton, né, para poder descobrir o próprio valor ótimo desse parâmetro. E aí, ele, como todo método, né, tem sua tolerância, ou então ele poderia equiparar pela tolerância ou então pela quantidade de iterações atingidas. Se fosse satisfeita essa condição, finalizava, do contrário, incrementava esse parâmetro de barreira e continuaria nesse mesmo processo. Então, aqui é uma representação do próprio comportamento do método, né? Eu até coloquei aqui para eu não esquecer as 3 usinas que eu estudei. Eu estudei Furnas, Embocação e Sobradinho, lembrando que uma análise que era para cada uma das usinas individualizadas. Eu não estudei as usinas em cascata, porque isso daí também influenciaria na própria modelagem do problema. E o MPI, nesse caso, diferente do primeira aplicação que eu mostrei para vocês, que era comparado com o método clássico e com o PSO, que é de inteligência computacional, aqui o MPI ele foi
comparado com a programação dinâmica determinística, que também é clássico. Então, foram dois métodos clássicos sendo comparados. Essa programação dinâmica determinística para esse problema, não fui eu quem fiz, né? O que eu fiz foi o MPI, utilizando o MPI. Essa programação dinâmica determinística era o método que a minha orientadora usou no doutorado dela, e aí ela tinha esses resultados para essas usinas, e o que eu fiz foi o método dos pontos interiores aplicado a essas usinas, que é essa comparação que nós temos aqui das curvas. Esse comportamento deve-se à própria sazonalidade durante o período anual, né, em termos das chuvas e secas, para uma determinada usina específica. Eu coloquei só uma para a gente ter a apresentação. Outras aplicações, pessoal, dentro do sistema de energia elétrica, que são muitas, eu coloquei aí 3 sites de vertentes que eu peguei, né, tanto de aplicações específicas para a área de proteção ou para a área de transmissão dentro do sistema de energia elétrica, né, dentro da área de CEP. Aqui uma aplicação que tem a localização ótima de reguladores de tensão e alimentadores de distribuição, ou poderia ser também a localização ótima de dispositivos de proteção dentro da distribuição ou da própria transmissão em si, né? Outra aplicação, a técnica de otimização para a estratificação do solo em camadas para fins de aterramento. Então, quem estuda aterramento também estuda otimização aplicado a esse aterramento. Controle coordenado de tensão, uma abordagem utilizando técnicas de controle clássico com controle fuzzy. Também a otimização. Otimização da modelagem dinâmica de cargas. E detecção, classificação e localização de faltas em linhas de transmissão também são utilizados métodos de otimização. Então, que eu trouxe algumas das inúmeras aplicações que existem, né? Lembrando especificamente aqui no meu caso, para apresentar para vocês, para não ficar tão cansativo, aplicações ligadas ao sistema de energia elétrica. Mas, dentro da própria área de engenharia elétrica, nós temos aplicações de otimização em todas as vertentes das áreas do conhecimento, né? Em telecomunicações, em eletrônica, em automação e controle, e aqui especificamente em sistemas de energia elétrica. E trouxe aqui para vocês algumas referências, né, de alguns livros que eu conheço. Esses dois aqui que eu coloquei na língua portuguesa, pessoal, nós não temos tantos livros assim, né, traduzidos. Na língua inglesa, eu trouxe essas duas referências aqui para mostrar para vocês que eles são de métodos de otimização aplicados diretamente a sistemas de potência. Claro que tem outros livros, eu trouxe esses dois como exemplo. Tem essas outras referências aqui que são, vamos colocar assim, os caras da área de otimização, né? Então, assim, na época que eu fiz o mestrado, que eu estudei o método dos pontos interiores, eu gostei demais da linguagem do Nocedal, né? Todos esses 4 livros aqui, eles são específicos da área de matemática. Um deles, esse Limberg, de programação linear e não linear, o Bazará, de programação não linear, e o Bersekas, também de programação não linear. Esses 4 aqui, eu não sei se o professor Jarbas e o professor Vinícius conhecem alguns deles, mas até onde eu sei são os 4 livros de otimização que normalmente o pessoal da matemática mais utiliza, certo? E para finalizar, eu quero convidar vocês a conhecerem o GPSI, né? O GPSI nada mais é do que o grupo de pesquisa de sistemas de energia elétrica da UFOB, né? Como líder, nós temos o professor Dr. Clemilson. No grupo de pesquisa, se vocês forem lá no diretório da CAPES e colocar lá sistemas de energia elétrica, na segunda página, nós temos lá o nosso grupo certificado. Temos algumas vertentes, né, de linhas de pesquisa, geração, transmissão, distribuição e energias renováveis, instrumentação, controle e automação de sistemas, inteligência artificial aplicada, modelagem e otimização de máquinas elétricas. Então, são algumas das linhas que nós temos. Dentro dessas linhas de pesquisa, nós temos professores, né, mestres e doutores
dessas áreas do conhecimento, relacionadas a essas áreas do conhecimento. E também temos estudantes também participando. Então, se alguns de vocês interessarem e participarem do nosso grupo de pesquisa, podem ficar à vontade, entrem em contato conosco. Né? Se não for na área, por exemplo, de transmissão, distribuição de energia elétrica, geração, aplicada a algum método de otimização, com a professora Andressa, por exemplo, mas tem o professor Eric, da área de automação, tem o professor Ademário, da área de instrumentação, o professor Estefânia e o professor Manuel, da área de energias renováveis. Então, a professora Nuti, que trabalha conosco também na área de energias renováveis, né, no segmento de prototipagem. Então, ficaremos muito felizes de tê-los conosco. Precisando de alguma coisa, vocês podem nos contactar. Alguma dúvida? Esse aí é o meu e-mail. Quem quiser conversar posteriormente a respeito de algum tema ou de alguma aplicação, também estou à disposição. Somente, professora Estefânia, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos que estiveram conosco e estou às ordens para alguma pergunta, se vocês quiserem realizar. Eu que agradeço, professora Andressa, e abro agora para os participantes fazerem seus questionamentos, sugestões, tirar dúvidas. O momento é agora. Eu entendo que eu até não quis assim, colocar muita coisa matemática, porque acaba assustando um pouco, né? Normalmente, quem é meu aluno acaba tendo que ter, no mínimo, aí, umas 2 ou 3 aulas comigo. Não vou falar o nome da disciplina, né, para também não assustar, mas acaba que a gente trabalha umas 2 ou 3 aulas seguidas só com essa parte de otimização, com a parte matemática bem detalhada, porque aplicações dentro do sistema de potência requerem desse conhecimento, né? Então, eu gosto de apresentar, mas aqui eu tentei colocar algo mais geral, para não assustar tanto, né? E não é que seja difícil nem impossível, não é. Até porque, se fosse impossível, eu não teria me apaixonado, né? Mas acaba que, às vezes, quando você tem o primeiro contato, você vê muita matemática, a pessoa se assusta e não quer mais estudar aquela área, né? Então, por isso que eu coloquei algo mais geral. Mas, sim, tem os livros que podem nos guiar, tem videoaulas, tem muitos materiais que nos ajudam a facilitar esse aprendizado, né? A otimização em si, Jaros até colocou aí que ele não fez otimização no mestrado. A otimização em si não é a disciplina, como eu falei para vocês, não é tão simples, né? Mas, a depender da aplicação, não necessariamente você tem que estudar tudo de otimização. A gente pode ir trilhar esse caminho das pedras aí de uma forma mais leve, né? E que nos ajudem a chegar numa análise melhor para solucionar um determinado problema. Né? Então, é isso que a gente tenta, solucionar de forma mais simples, né? Mas que otimize o problema em si. Ô, professora, desculpando minha falta de conhecimento, né, na área, Nada, mas eu não entendi muito bem o que seria programação linear e não linear. Se você poder falar um pouquinho rapidinho. A programação linear e não linear, ela vai ser, cada problema em si, ele vai enquadrar, vamos dizer assim, em um determinado tipo de programação. E a programação, se você vai usar programação linear ou não linear no seu problema, vai depender da modelagem matemática dele. Né? No nosso caso, por exemplo, fluxo de potência, eu vou dizer esse exemplo porque, como você fez análise de sistemas elétricos comigo, né? Eu acredito que você vai lembrar de fluxo de potência. Lembrando de fluxo de potência, quem seria minha função objetivo? Minha função objetivo seria a minimização das perdas do sistema. Porém, é um problema restrito. Dentro dessas restrições, eu tenho equações não lineares, equações de segunda, terceira ordem. Então, ele se caracteriza num problema não linear. Já esse exemplo que eu dei para vocês, ela é uma função
linear. Nós temos aí essa função, duas retas aí, né? Se a gente for traçar no plano. Então, é uma programação linear. Então, a caracterização da programação se dará em função da própria função problema que você tem, da modelagem matemática do problema. Então, a linearidade são das variáveis da função, no caso. Isso. Tanto a linearidade quanto a não linearidade vão depender de quem? Da própria função em si, e dentro da programação não linear, a gente analisa tanto a função objetivo quanto as suas restrições. Porque, assim, por exemplo, eu falei para vocês que o problema do fluxo de potência, ele é um problema não linear, né? Mas não é a função objetivo dele que é não linear. Quem é não linear, nesse caso, são as restrições. Então, quando eu tenho restrição, se eu tiver uma restrição não linear, já caracteriza o problema todo não linear. Sim, seria uma restrição que ela não segue uma constância, né? Assim, não mantém uma relação de constância. Assim. Isso. Entendi, professora. Muito obrigado. Entendeu? Nada. Sim. Pessoal, alguém tem mais alguma coisa a questionar a professora Andressa? Coloca o sim, Márcio. Ninguém mais tem nada a questionar a professora Andressa. A professora Andressa está entrando de férias. Aproveitem. Entrou de férias, numa pandemia. Qual a vantagem disso? Se ninguém tiver aí, eu tenho mais uma coisinha. Fica à vontade, Rafael. Vai lá. Ô, professora, eu tô procurando aqui a dissertação da senhora, que eu acho que eu vou precisar no meu mestrado, só que o link da UFBA não tá caindo aqui. Se você não achar no diretório da UFBA, eu te mando por e-mail, tenho aqui. Porque o link, pelo menos agora, não tá funcionando. Tô tentando entrar e ele não tá dando. Porque eu particularmente, eu só vi uma vez só no sistema da UFBA. Depois, sempre que eu tentava, dava erro também. Sim. Então, eu vou tentar de novo e qualquer coisa eu entro em contato. Falar. Tá, beleza, valeu. É só isso. Obrigado, professora. Nada. Alguém tem mais? A professora Nuti ativou o microfone, acho que ela quer fazer a pergunta. Eu posso perguntar? Com certeza. Por favor, ela sabe. Hã? Deixa eu aumentar aqui meu volume, que eu tô... Como é que falou? Foi que você falou, Stefânia? Fique à vontade. Tá certo. Quando você falou lá no iniciozinho, né, foi dos blocos, dos comportamentos, como é que você faria o estudo, né, do comportamento do seu fenômeno, né, o que você queria, fenômeno, equipamento, sei lá, sistema, né, que você caracteriza no final como sistema. Como todo mundo caracteriza um sistema fechado, né, que aí você tem todo o controle desse sistema. Sim. O controle que você também está atrás de conhecer, né? Mas você fecha a caixa e bota todo mundo lá dentro e vamos estudar. Faz o processo, né? Se for pensar na entrada, saída, ali da caixinha é o processo. Vai se abrir em duas perguntas. A primeira é com relação, esqueça que o comportamento é linear ou não linear. Você respeita uma recorrência, né? Que seja em qualquer linguagem que você use. A convergência, né? Sim. Mas primeiro vem a interação, né? Que você vai interar, que seja aí em redes neurais, que não é a minha área, mas você vai interar, né? Vai fazer interações. Sim, tem interação também. Aí foi quando você fez a ruptura, não uma ruptura brusca, entre a engenharia e a matemática, né? Dois pensamentos diferentes. Não diferentes porque não se respeitam, mas diferentes porque a engenharia tem um limite a ser observado, né? Sim. Você quer tal fenômeno a ser estudado, tal sistema. A primeira pergunta é, qual é o princípio da convergência? Eu sei que no método você vai usar um método aí, como você usou no mestrado, método de Newton. Então, você determina uma determinada convergência para isso. Né? A primeira pergunta é,
qual a convergência que faria, aí é uma curiosidade, num sistema elétrico, por exemplo? Sim. Um exemplo Pronto. que você possa me dar. Nesse caso aqui, que eu coloquei do MPI, nós colocamos duas condições dentro do critério de parada. Né? Tanto pela convergência, por exemplo, se eu tenho uma tolerância de 10 a -5, né? Para que seja, se ela for atingida, ele para, ou então, se essa tolerância não fosse atingida, para uma determinada quantidade específica de iterações. Nesse caso, para um sistema elétrico, esse caso aqui foi para a análise do planejamento energético. No caso lá do fluxo de potência, normalmente com a tolerância ele já respeitava e já parava para aquele método específico computacional. A depender do método, como esse aqui, que é o MPI, que já foi para o planejamento energético, como a tolerância para ser atingida, nesse caso, ele demorava um alto custo computacional, demorava um tempo muito grande, daí a gente colocava a quantidade específica de iterações. Claro que, para eu determinar essa quantidade específica de iterações, eu preciso analisar o comportamento desse problema também, né? Eu não posso interromper, como você falou, eu não posso colocar uma ruptura na terceira iteração sem esperar nem que o problema, né, busque a convergência. Eu preciso entender do problema para saber a quantidade de iterações. Algoritmo genético. Eu estou dizendo isso porque lá que está aqui na sala, né, quando nós trabalhamos no TCC, ela trabalhou com redes neurais e com algoritmo genético. Então, assim, ela viu que determinado comportamento, a partir de 100 iterações, que no algoritmo genético e uma outra palavra, então, se a partir de 100 iterações ele permaneceu constante, não houve alteração nenhuma até 1000 iterações, então ela colocava para iterar até a iteração de quantidade de número 100. Não teria necessidade de ficar lá rodando até 1000 iterações, sendo que em 100 iterações ele já tinha dado a sua resposta ótima. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu vou atrapalhar, viu? Vou perguntar. Pode ficar à vontade, Lúcia. Estou ficando... Esqueci o que eu ia dizer. Sim, aí tem a convergência. Com relação... Aí quando você falou uma palavrinha aí eu entendi... Eu entendi, não. Aí é onde a gente tem o princípio prático, né? Que você está ali e que chegou àquela convergência. Mas o método que você fechou esse sistema, na realidade, foram as condições que você deu ao seu contorno, né? Sim, sim. E aí onde aquela palavra meio brusca minha de ruptura, a gente leva para o mundo prático, né? Para as condições de contorno, né? Isso. Quem seriam as condições de contorno do meu problema? As restrições. Para que satisfaça aquela função, eu preciso atender também as restrições do meu problema. Aí vem agora a segunda pergunta. Aí vamos supor que você queira saber se o sistema vai ser linear ou não linear. A pergunta é, você tem uma ideia mais ou menos das características do seu sistema para você trabalhar já numa configuração não linear ou linear, ou você poderia estender o número de interações e condições de contorno para que talvez lá na frente, na realidade ela não é linear, ela é não linear, mas ela levou um certo tempo para atingir, para mostrar aquela próxima, vou dar um exemplo, aquele próximo harmônico, entendeu? Um exemplo Sim, porque tem as descontinuidades. O que é uma não linearidade, né? Uma descontinuidade, um salto, uma antecipação, uma retrospectiva, tudo é uma. Agora depende do que você observa. Aí a minha pergunta e se aumentasse as interações e o que era linear poderia passar a não linear? Depende do que você está estudando? Pode passar, pode fazer essa mesma análise do jeito que você sugeriu. Né? Até me veio à mente aqui um gráfico, né, tendendo a mais infinito e menos infinito em função da própria expansão, porque
Se eu tenho, por exemplo, inicialmente uma linha reta, só que de acordo vai tendendo para o infinito, eu posso encontrar vamos pensar aí, uma não linearidade nesse caminho. Então, a partir daquele determinado ponto, aquele problema deixou de ser caracterizado como linear e passou a ser não linear. O que acontece? Né? Então, de acordo, você pode ter essa ideia aí, de acordo acontece com o próprio comportamento, ou então tratar esse problema aí como irrestrito e, passado o tempo, você adota algumas restrições, sabendo que se você não restringir, ele vai tender ao infinito. Ele vai-se embora. Ele vai-se embora. Por exemplo, tem artigos mesmo que eu já vi, tanto aplicado ao sistema de energia elétrica, quanto a outras áreas, que ele tem lá no tema bem assim, programação linear e não linear aplicado a tal coisa. Por quê? Porque ele estudou dentro das duas vertentes aquele mesmo comportamento. Isso acontece muito quando você trabalha, vou dar um exemplo, né? Polarização. Você fala assim, a polarização é linear, você estuda ela linear, mas à medida que você aumenta um determinado... Polarização elétrica, viu? Ou eletrônica. Vamos falar de eletrônica melhor. Ela fica no comportamento linear, lindo, maravilhoso, dependendo vamos falar de índice de refração. Né? No fio, por exemplo. Né? No fio você tem aqueles harmônicos que uma vez eu vi. E aí você tem um índice de refração ali com relação à velocidade da luz ou velocidade do meio, por exemplo, o cobre. Ele tem um comportamento linear, mas à medida que, por exemplo, a corrente elétrica aumenta também a temperatura. E surge... O que surge no final? Surgem novos fenômenos que vão lhe dar um comportamento não linear. Não é que o sistema seja linear ou não linear. Ele vai lhe dar esse comportamento. Essa seria a minha pergunta. Por exemplo, baseado nesse mesmo fenômeno que você falou, né? É uma determinada corrente elétrica aplicada a meios com permeabilidades diferentes. Esse é o estudo para um meio, para um material. Anisotrópicos, né? Anisotrópicos. Essa permeabilidade se dará de uma forma constante, linear. Beleza. Agora, se eu mudo o meio, se eu estou mudando uma característica dentro desse sistema, eu posso ter comportamentos não lineares a depender de cada material utilizado para análise desse mesmo sistema. Então, já se caracterizaria num sistema não linear. Então, para cada problema em si, a depender da variável que você modifica, você caracteriza a linearidade ou não do seu sistema. Porque foi o Rafael, acho que perguntou, não sei quem perguntou, né? Da linearidade ou não. Aí, às vezes, a gente pensa que é isso ou isso, né? E às vezes não é, depende do meio, depende do que você vai fazer. Respondeu, professora? Obrigada. Nada, Lúcia. É isso. Galera, não tem mais nada a instigar a professora? Aproveitem. Professora, assim, uma pergunta, mais uma curiosidade, até mesmo seria interessante você apresentar para os meninos, não sei se chegou a falar, e eu estou aqui em 3 situações aqui. Como foi o teu mestrado, essa trajetória tua do mestrado nesse assunto, e como você encarou isso, porque, assim, não sei se você chegou a já trabalhar com isso na graduação, mas como foi esse feeling de pegar esse assunto que seria otimização? Como eu falei, né? Na graduação, que foi a primeira aplicação que eu trouxe, eu já trabalhei com otimização e, assim, eu não tinha as mesmas palavras dos conceitos que eu aprendi no mestrado, de função objetivo, de restrições para o problema, mas já era otimização no sentido de que eu minimizava as perdas do sistema e precisava atender aos limites mínimos e máximos de tensão permitidos, né? Então, assim, eu já trabalhava, então, o mestrado, quando eu fiz a matéria de otimização, eu fiz o paralelo e apliquei essas palavras aos conceitos corretos, né? E no mestrado foi quando eu trabalhei com o método dos pontos interiores, que é um método clássico dentro da otimização não linear, né, para um sistema de planejamento energético utilizando
usinas hidrotérmicas de geração. Então, essas duas aplicações foram justamente uma da minha época de graduação e outra para o problema que eu trabalhei na minha dissertação. Ambos já correlatos à própria otimização em si. Como eu falei, né, a otimização é uma disciplina, não é uma vertente muito fácil, né? Então, assim, como eu fui trabalhando a própria teoria da otimização e também programando a parte aplicada, então facilitava essa solidificação, vamos dizer assim, do próprio conteúdo. Mas quando se estuda assim, só a parte teórica, sem verificar as aplicações, acho que acaba se tornando um pouco exaustivo. Então, nesse sentido, ajudou eu ter esse paralelo, tanto daquilo que eu já tinha trabalhado na graduação, quanto da aplicação dentro daquele momento que eu estudava a teoria específica, ou a própria matemática aprofundada da otimização em si, né? Do que é otimização em si. E eu acho interessante, até pelo fato do que você abordou, do que hoje a gente já começa a ter essa visão do que é um sistema otimizado, o que é um sistema neural, para que a gente vem estudando isso já de agora, da graduação, o que antes a gente já via, tomava aquele susto na pós, né? Então, fica aqui a dica para os alunos que estão na graduação ter esse conhecimento, essa busca, essa necessidade de aprender. E nós, da UFOB, temos tem a professora Nútia, que eu vejo que de vez em quando ela mexe sim também, não só com modelagem, que eu percebo que o forte dela é modelagem, mas tem também o professor Clemilson, né, que mexe com redes neurais, algoritmos, tem o professor que também está aqui. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade de criar aquela pulguinha atrás da orelha dos alunos para que eles busquem aperfeiçoar os conhecimentos, ou até mesmo, se já conhece, ampliar. Né? É o que eu falo com os meninos em CEP, né? Porque é a primeira matéria divisor de águas, as componentes que são derivadas dentro da própria ênfase de potência. Então, eu falo com eles, eu quero que eles vejam aquilo que eu não tive a oportunidade de ver na graduação. Então, eu já trazia isso para eles, esse conceito de otimização, essa necessidade matemática ligada à própria otimização do sistema dentro da graduação. Porque quando eles chegarem lá na pós-graduação ou no mercado de trabalho, que apesar de a gente pensar assim, isso é algo puramente da academia, não é. Né? Se fosse somente da academia, o operador nacional do sistema, né, não estava trabalhando com o método clássico, que é o método de Newton Raphson. Né? Às vezes a gente pensa que muita coisa a gente estuda e vai ficar limitado à área acadêmica. E não se lembra, não se remete à situação de que métodos que são utilizados em sistemas operacionais das grandes empresas, das próprias indústrias, vieram de alguém que estudou ou que programou aquele método, né? Então, assim, já puxando aqui um pouco para os que estão aí na sala, que fazem tanto elétrica quanto mecânica, o incentivo na área aí para a programação. Né? Quem faz matéria comigo sabe que eu falo que nosso curso de Engenharia Elétrica da UFOB, nós temos poucas matérias relacionadas à programação. O professor Leandro Brito está aqui na sala e sabe, né, que eu sempre bato na tecla isso, que a gente precisa de mais matérias de programação. Por quê? Porque é a base, né, o coração para otimizar é a matemática. Mas, como eu falei para vocês, é um tanto desgastante fazer essas otimizações à mão. Então, por que eu vou fazer à mão se eu posso programar e colocar o computador para fazer para mim, né? Fazer por mim? Então, a questão da programação, entender um pouco de lógica de programação, programar em alguma linguagem de comando, né? Alguma linguagem em si, não necessariamente C ou C++, tá? Então, qualquer outra linguagem, a pessoa pode aplicar o método matemático a essa linguagem de programação. Né? Então, facilita ou otimiza e tanto
a vida, né? Automatiza aí o sistema. Obrigada, professora Andressa. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Ninguém? Então, é porque Eu você espero não ter assustado o povo. muito bem explicativo aí para a galera. Eu agradeço a professora pela disponibilidade de ter aceito o nosso convite e vamos continuar, né? Amanhã nós temos o workshop. Sim. E amanhã nós teremos o professor Ademário, às 4 horas, com introdução à máquina CNC. Professora Andressa, gostaria de falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? Me colocar à disposição. Caso alguém ficou com dúvida ou ficou com vergonha de falar, estou às ordens também. E me coloco à disposição para desenvolvermos mais sobre essa área, ou se for uma outra vertente que eu também ainda não conheça, me disponibilizo a aprender também. E é isso aí. Muito obrigada pelo convite. Uma ótima noite a todos e obrigada pela participação. Gente, muito obrigada. Espero todos vocês amanhã, certo? Um beijo no coração, uma boa noite e até amanhã.